Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Seja bem-vindo no canal. Aí entre com muita alegria no coração para trazer a palavra, para receber a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos, ao seu coração. Glória a Deus, aleluia. Entre aí, você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Abençoe aí o canal para que a palavra vá no ID do Senhor em muitos lugares, em muitos dos lares, que assim a boca do Senhor falou que aonde chegar a palavra o Senhor vai operar. Então nós temos que ir no ID do Senhor. Você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra? Então envie em nome do Senhor Jesus. Faça a obra aí, não olhando a quem. Vamos abençoar os nossos irmãos aí. Todos nós juntos, na mesma concordância, na mesma fé, o Senhor se compraza do coração daquele que é obediente e Ele está vendo as suas necessidades e vai operar em nome do Senhor Jesus. Porque você está conosco, está juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, em nome do Senhor Jesus. E já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já apresentei suas orações, suas petições, já me preparei para estar aqui na presença do Senhor. Então o Senhor está no controle de tudo e isso alegra o meu coração. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Vamos orar o Pai Nosso para começar, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor, digno é o Senhor, de honra, de glória e de poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus, que edifica os nossos corações, essa palavra linda e maravilhosa. Vamos para Isaías capítulo 32, versículo 15. E o refrão da palavra vai falar assim: o avivamento vem do altar. O avivamento vem do alto. O avivamento vem do alto. O avivamento vem da onde? Do céu. Glória a Deus, aleluia. Do grande Deus, do grande Rei, do grande Eu Sou. O avivamento vem dele. É que nós temos que andar em comunhão com ele, se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas transgressões e se arrepender. Vir com humildade. Aleluia, glória a Deus. E nós buscamos esse avivamento do alto. O refrão da palavra fala: avivamento vem do alto. O avivamento vem do alto. Isaías capítulo 32, versículo 15. Versículo 15 vai falar assim: até quando se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Repetindo: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo festio, e o campo festio será reputado por um bosque. Olha aí, forte, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar aí para nós entender mais um pouquinho aí em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o verdadeiro avivamento venha do Espírito derramado lá do alto sobre toda a carne. O Espírito Santo é o Espírito do avivamento. O avivamento vem do alto, porque o Espírito Santo veio do alto. Veio diretamente do Pai Altíssimo. Olha aí. O avivamento vem do alto, meus irmãos. Então nós temos que estar em comunhão com Deus para que esse avivamento chegue até conosco, em nome do Senhor Jesus. Estar em comunhão com Ele, amém?
O Espírito Santo é conhecido por nós como o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Porque vários profetas vaticinaram acerca da sua vinda gloriosa para habitar conosco. Aleluia, glória a Deus. O profeta Isaías, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O profeta Isaías vaticinou, dizendo: porque derramarei a água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha porção sobre os teus descendentes. Isaías capítulo 44, versículo 3. Aleluia, glória a Deus. O profeta Ezequiel vaticinou, dizendo: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos. Vós purificarei e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observarei e os observeis. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 e 27. O profeta Joel vaticinou, dizendo: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Joel capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. Glória a Deus, aleluia, forte a palavra, meus irmãos. Presta atenção no que o Senhor está trazendo aos nossos corações nesta noite, meus irmãos. Aleluia, Ele está nos despertando, meus irmãos. Ele quer que nós venhamos despertar para a palavra. Aleluia, glória a Deus. O cenário deste texto de Isaías 32, versículo 15, é um cenário que descreve a vinda do Espírito como chuva. A chuva é derramada do alto. O Espírito é também derramado lá do alto. Glória a Deus, aleluia. De acordo com Isaías capítulo 35, versículo 5 e versículo 5 até o 7, águas arrebentarão no deserto e ribeiros no Emo, e a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de água. Oh, aleluia, glória a Deus. O derramamento do Espírito como chuva transforma o deserto espiritual de nossa vida em um rio de água viva. João capítulo 7, versículo 28. Em Oséias capítulo 14, versículo 5, o Senhor faz uma
promessa ao seu povo. Olha aqui, o Senhor faz uma promessa ao seu povo. Aleluia, glória a Deus. Dizendo: eu serei para Israel como orvalhos, ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Eita, glória, é forte, hein, meus irmãos? Quando o Senhor está no controle de tudo, não precisamos temer. Tudo que nós precisamos ter nele. Olha aqui o que ele está falando aqui, vou repetir. Oséias capítulo 14, versículo 5. O Senhor faz uma promessa ao seu povo, dizendo: eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, o profeta Oséias ainda escreve: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, será a sua saída e ele a nos virá, como a chuva seróidea que rega a terra. Eita glória, que palavra que edifica os nossos corações, meus irmãos, que limpa, que lava, que opera, purifica, exorta, ensina e capacita. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. Somente a vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida é que pode transformar o nosso deserto espiritual em manancial. Aleluia! De águas vivas. Por mais que uma igreja esteja vivendo um deserto espiritual, quando o Espírito lá do alto é derramado, o deserto florescerá e dá frutos. Ezequiel capítulo 39, versículo 1 até o 14. Eita glória! Só Ele faz, só Ele fez, só Ele fará. Aleluia! Olha o que o Espírito Santo faz por ordem do Senhor, que o Senhor derrama o Espírito Santo sobre a igreja, sobre todos nós. Glória a Deus. Olha aí, meus irmãos. Vamos repetir a conclusão. Somente a Deus, somente somente a vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida é que pode transformar o nosso deserto espiritual em mananciais de águas vivas. Por mais que uma igreja esteja vivendo um deserto espiritual, quando o Espírito lá do alto é derramado, o deserto florescerá e dá frutos. Ezequiel capítulo 29, versículo 1 até o 14, até aqui. Glória a Deus, aleluia. Eita glória, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Se meus irmãos entenderem esta palavra, tomar posse, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Por quê? Porque você deu crédito à palavra de Deus. Você tem que dar crédito, você tem que receber com alegria, guardar como diamante. Não é só agora esquecer, não. É você comer esta palavra aqui, é você ficar nela, é você meditar nela de dia e de noite. É um divisor de água. É um avivamento espiritual. Glória a Deus, aleluia. É o próprio Espírito Santo que o Senhor está enviando aqui aos nossos corações. Amém? Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, não deixe de enviar, não. Ame o seu irmão como Deus está te amando aqui, mandando a palavra para você. Ele me ama, Ele ama você e você ama outras pessoas que você conhece que ainda precisa ouvir essa palavra. Glória a Deus. Porque nós enviamos, nós plantamos a semente chegou até você. A semente chegou até a mim, a semente chegou até você. E você vai plantar em outro lugar. E aí o Senhor é quem vai fazer na obra, ó. Vai passando e vai fazendo a obra. Porque é dele a obra, é dele a palavra. Amém? Glória a Deus. Se Ele está falando aqui que vai
mananciar esse rio, então ele vai. Glória a Deus, aleluia. E em cima desta palavra eu faço um convite aos meus irmãos que não entregou a sua vida para Jesus, que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar nesta noite? Você ouviu a palavra, você entendeu? Peça sabedoria. Glória a Deus. E você vai ali no cantinho e fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente, de todo o meu coração. Eu entendi a palavra e eu confesso com a minha boca o Senhor como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, escreve meu nome no livro da vida. E Ele vai fazer isso. Ele vai, porque a palavra de Deus é eficaz, ela não volta atrás. Aleluia. E Ele vai te abraçar e vai fazer festa no céu, porque o filho reconheceu, confessou. E você que saiu da presença do Senhor, para você também, volte. Vem, filho, vem, filha, vem correndo, eu estou aqui de braços abertos para te receber. Vem, filho, vem, enquanto é tempo. Aleluia. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, tenha uma boa noite. E não se esqueça de ter um particular com o Senhor às madrugadas. Ele vem te visitar, busca o rosto dele. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.